Nesse sábado a gente vai ver um debate no Redcast entre Lucas Banzoli versus 25 católicos. Eu sei que tem muita gente aí que está hypada, que está esperando por esse debate, que vai ser um debate realmente muito interessante de assistir, mas eu quero trazer esse vídeo para vocês, para dizer para vocês que antes de assistir esse debate, nós precisamos falar sobre algo. Então, esse vídeo aqui eu quero dividir ele em 3 partes. Eu quero falar sobre esse tipo de formato, um versus várias pessoas, e também quero falar sobre qual é a minha expectativa sobre como o Lucas Banzoli deve se comportar nesse debate e também como deve ser o comportamento dos internautas, aqueles que vão assistir o debate, sejam eles protestantes ou católico. Então, se você não vê o momento de assistir esse debate, você pode assistir esse vídeo aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre como o Lucas Banzoli vai se sair nesse debate. Esse vídeo para que a gente possa entender a forma que o Lucas Banzoli deve se comportar nesse debate. Eu sei que o programa já foi gravado, mas esse vídeo é para vocês que gostam aí do Lucas Banzoli, para vocês que são católicos também, que estão esperando por esse vídeo. E antes eu quero mostrar para vocês aí um vídeo, o trailer aí do Redcast, que ele postou sobre esse debate. Nesse pequeno trecho, não foi algo muito amigável esse debate. Você contou 3 mentiras usando 3 minutos do seu tempo e toda vez que tento falar, você me corta. Você citou a Vitorino de Petô. Vários pais da igreja vão comentar que os 24 anciãos do Apocalipse são justamente uma referência aos 22 livros que os judeus têm no Cânone do Testamento. Eu tenho uma lista enorme de pais da igreja comentando exatamente isso em relação, porque eu tenho um curso inteiro só sobre o cânon bíblico. Meu segundo tema é: a Bíblia não ensina a rezar para santo. Calma. Uma alma fantasmagórica. Nosso colega claramente está deturpando o texto bíblico. Afinal, é óbvio que num texto bíblico nós vamos ter partes literais e partes alegóricas. A parte literal é só que você o que é claramente demonstrado ali, é que os 24 anciãos, que não são os santos da terra, estão ali apresentando as orações dos santos da terra ao Cordeiro. Isso é intercessão. Olá, eu sou o Lucas Banzoli, eu sou teólogo, escritor, apologeta protestante e professor de história, e hoje eu vou debater contra 25 católicos aqui no Redcast. Meu nome é Wesley Gobato, para quem não conhece, e eu fiz esse canal para falar sobre teologia, para que a gente possa ter uma fé mais madura. Esse é o objetivo desse canal. Eu estou prestes a chegar a 500 inscritos, eu preciso muito da sua ajuda, porque chegando a 500 inscritos, eu posso monetizar esse canal. Então eu preciso muito da sua ajuda e eu espero que você possa me ajudar se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui e também deixando o seu like e o seu comentário, porque é assim que o YouTube entende que o conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Primeiro, falando sobre o formato do debate, né? 1 contra 20, 25, 30, contra várias pessoas ali. Esse formato, ele é justo? Bom, de vários debates que eu assisti nesse formato, a maioria deles não é um formato muito justo, né? Parece que são aquela pessoa, a única pessoa, uma pessoa especialista, né? Principalmente num ateu versus 25 cristãos, por exemplo. Me pareceu ser muito assim, uma pessoa especialista no que está falando e 25 pessoas ali, não que eu quero diminuir essas pessoas, mas que não estão tão preparadas para esse tipo de debate e acabam não indo tão bem. Assim, a pessoa que está sozinha sempre ela está em vantagem, né? E as outras pessoas vão... Claro que um ou outro sempre se sai bem entre essas 20, 25 pessoas, mas, ao meu ver, esse debate ele não é um debate tão justo, não acho um formato tão justo. Então, provavelmente eu creio que o Lucas Banzoli vai sair superior nos seus argumentos, provavelmente ele vai vencer esse debate no sentido crítico, né? Mas eu acho que quando nós falamos de cristãos, de protestantes, eu acho que o objetivo nosso nesse tipo de debate não deveria ser ganhar o debate. E um debate específico que eu gostei nesse formato foi, eu acho que o primeiro debate que veio para o tema religioso, que foi do Tarsus. E o Tarsus, o pastor Tarsus, ele fez um debate
contra 25 ateus, se eu não me engano, 25 ou 30 ou 20. E esse debate eu gostei muito. Não quer dizer que ele foi diferente dos outros, que o formato não foi justo. Eu acho que o formato ainda foi injusto, porque o Tassos, um grande especialista no que estava falando, contra ali 20 pessoas que praticamente tinham argumentos muito fracos, principalmente nesse debate contra o Tassos. Esses ateus tinham argumentos muito fracos. Mas o debate em si foi bom no sentido cristão, e agora a gente não está falando sobre nível de debate e nem sobre vencer ou perder o debate, mas no nível de comunicar a fé cristã, eu achei que foi algo muito bom, porque o Tassos ele conseguiu defender a nossa fé, mas não somente defender, mas ele conseguiu comunicar o evangelho, não apenas através dos seus argumentos, mas através da sua postura e de como ele agiu durante todo o debate. E um teor positivo, um ponto positivo sobre esse debate, é que quando são pessoas que não têm um nível tão grande de conhecimento, como nesse exemplo que eu estou usando dos ateus contra o Tassos, eu vejo que é interessante porque a maioria das pessoas realmente são pessoas simples, que não têm argumentos como desses ateus que são eruditos naquilo que eles estudam, que estudam muita ciência e etc. A maioria dos ateus que a gente conhece realmente são pessoas simples, que têm dúvidas, questionamentos e às vezes elas não acreditam em Deus, não porque elas foram convencidas por um argumento que convenceu elas, mas elas não acreditam em Deus por causa de alguma experiência. E nesse debate em si contra o Tassos, a maioria desses ateus, eles demonstravam que eram esses tipos de pessoas que não conseguiam acreditar em Deus. Não que eles eram convencidos por argumentos, mas sim que eles não conseguiam acreditar por causa de algum bloqueio que existia neles, por algum tipo de pensamento. Então, em algum momento, a pessoa ela vai questionar, por exemplo, as escrituras para o Tassos e falar que a escritura não é confiável. E o Tassos, dentro do seu argumento, o pastor Tassos, ele mostra que a Bíblia é confiável muito mais que, por exemplo, os escritos de Platão. E ninguém duvida de Platão, ninguém questiona os escritos de Platão, porque nós vamos duvidar da Bíblia. E existe toda uma estrutura que demonstra como que a Bíblia é incrível. Mais de 40 autores escrevendo sobre uma mesma história e que viveram num intervalo de 1500 anos. Muitos deles nunca se encontraram, nunca leram nada sobre o que o outro escreveu. Então, não são só coincidências. Realmente, a Bíblia é uma obra de Deus. E o Tassos ele conseguiu trazer isso. E para pessoas que estão assistindo, que estão com questionamentos e dúvidas, ateus que, por exemplo, são ateus, mas eles têm questionamentos também sobre o seu ateísmo, ou pessoas que são cristãs, que acreditam em Deus, mas que às vezes não conseguem enxergar a Escritura como essa fonte confiável sobre Deus. Então, esse tipo de argumento do Tassos vai fazer essas pessoas pararem para pensar. E isso que para mim é o ponto positivo desse tipo de debate, não só desse, mas de todo o debate. Então, indo para o próximo tópico, o que eu espero do Lucas? Eu espero essa postura, uma postura de compartilhar a sua fé e defender a sua fé. Mas lembrando, na apologética, defender a fé não é apenas ataque. Defender a fé é compartilhar, comunicar a fé, comunicar o evangelho. Então, eu acho que se o Lucas estiver pensando que esse é o objetivo dele nesse debate, o objetivo dele é tornar uma fé mais forte, que talvez hoje está um pouco desestruturada, pessoas cristãs que talvez não estão conseguindo entender certo assunto sobre o protestante interligado com o catolicismo, e às vezes o catolicismo para ele parece ser também ter argumentos muito fortes. Então o Lucas, trazendo os seus argumentos
trazendo aquilo que ele quer falar de forma clara, mostrando para pessoas que a nossa fé protestante, ela faz sentido. Essas pessoas talvez tenham a fé delas fortalecidas, e isso é muito importante. É muito melhor do que ganhar qualquer debate. É o Lucas convencer pessoas que a fé protestante faz sentido, da mesma forma que talvez convencer católicos que a fé protestante não é aquilo que eles acham que é, não é essa heresia que eles trazem que é, mas a fé protestante é só uma fé que acredita que a fonte que nós temos sobre Deus, infalível e acima de todas, é a palavra de Deus que foi revelada a nós através das Escrituras. Então, se esse for o objetivo do Lucas, eu acho que esse debate ele vai ser muito, muito necessário. Agora, se o Lucas estiver só apenas interessado em responder às ofensas que ele vai receber, que eu sei que deve ter recebido várias, responder provocações que ele vai responder desses 25 católicos que estão presentes nesse programa, eu acho que o Lucas vai perder o sentido do debate. E, por exemplo, contra o Ariel, teve um momento que todos comentaram, tanto os protestantes quanto os católicos, que foi o momento do meme, o São Notebook. E, cara, legal, interessante, o Ariel provocou ali o Lucas, e o Lucas respondeu essa provocação. Só que agora eu quero falar com o Lucas e falar com vocês também. O que vocês acham que foi mais marcante nesse debate que as pessoas estão levando na mente delas? Todos os argumentos que o Lucas trouxe, refutando aquilo que o Ariel trouxe como argumento? Ou será que as pessoas saíram desse debate só pensando no meme que foi criado, que foi do São Notebook? Tem pessoas hoje que você fala, cita um argumento que o Lucas usou contra o Ariel, para refutar, por exemplo, quando ele usou o texto de Levítico. Cita os pais da igreja que o Lucas trouxe. Muitas pessoas não vão saber responder, mas elas vão saber responder que teve um momento no debate que o Ariel falou sobre o notebook que o Lucas estava usando, e o Lucas, respondendo essa provocação de uma forma irônica, ele também provocou o Ariel e falou que o notebook ele deveria ser santo porque ele estava refutando 2000 anos de tradição da Igreja Católica Romana. Veja só, é legal no sentido de meme, né? Mas será que é legal no sentido de a fé das pessoas foram fortalecidas? Questionamentos foram respondidos? E essa é a minha mensagem para o Lucas. Nesse pequeno trecho que eu coloquei aqui no vídeo, e também em muitos vídeos do Lucas, e eu amo o Lucas, eu gosto, aprendo muito com o Lucas, né? Eu estou num nível muito abaixo dele, então muitas vezes eu consulto o Lucas também como fonte de estudos, né? Não somente os seus vídeos, mas também todos os seus artigos, né? Na internet. Eu acho que o Lucas fez um trabalho incrível. Mas eu sei, Lucas, que provocação dá visualização. E eu sei que, por exemplo, você fala que você nunca abaixa um nível. Você sempre trata as pessoas de uma forma educada. E eu concordo com isso. E você só abaixa o nível quando essa pessoa abaixa o nível com você. Então, por exemplo, quando o padre José Eduardo fala que a sua voz é uma voz de Pato Donald, e aí, a partir desse momento, você começa a chamar o padre José Eduardo de Curirim e fazer vários memes e várias gracinhas nos seus vídeos. A minha pergunta, será que é necessário isso? Como cristão, será que é necessário agir dessa maneira? Será que o argumento de eu não abaixo o nível enquanto a pessoa não abaixa o nível comigo, será que é o correto como cristão? Nós devemos parar para pensar sobre isso. E eu não estou aqui falando contra o Lucas, mas estou só falando algo que eu penso, e você pode discordar de mim, e se o Lucas estiver assistindo esse vídeo, você pode discordar de mim, mas é algo que eu sempre senti de falar, mas eu não creio que isso vai chegar até você, mas se chegar,
é o que eu penso. Eu acho que você é muito inteligente e muito usado por Deus para ter que abaixar o nível, até mesmo quando as pessoas baixam o nível. Eu sei que talvez você vai perder algumas visualizações, porque algumas pessoas estão interessadas apenas no Lucas Manzoli, que destrói os inimigos. O Lucas Manzoli que zoa com a cara do Fábio Sabino. Eu sei, né? E eu acho que até você deveria ficar triste em saber que existem esse tipo de pessoas te assistindo, que não estão interessadas nos argumentos, que não estão interessadas no quanto o evangelho está sendo comunicado e compartilhado para outras pessoas, mas estão apenas interessadas na polêmica, apenas interessadas nas brigas, nas intrigas, nas risadinhas, nos memes, né? Então esse é o meu recado, e o que eu espero do Lucas nesse debate é exatamente que ele possa compartilhar a sua fé, que ele possa compartilhar o evangelho através de argumentos que eu sei que ele tem, do conhecimento que eu sei que ele tem, e que ele possa defender a fé protestante nesse programa de uma forma elegante, de uma forma educada, sem descer o nível, mesmo quando os católicos descem o nível. E o terceiro ponto desse vídeo é o que eu espero de nós, né, que vamos assistir esse debate, tanto protestante quanto católico. Protestantes, o nosso foco é aprender. O nosso foco é aprender com os argumentos do Lucas e também entender quais são os pensamentos dos católicos, o que eles pensam sobre a nossa fé, quais são os argumentos dele, e através disso a gente também faça teologia. Esse deve ser o objetivo nosso assistindo esse debate. O objetivo nosso não é assistir o debate para ficar zoando com a cara daqueles que foram adversários do Lucas nesse debate, ou falar contra as pessoas. Eu acho que também, no sentido, os católicos, eles devem aprender a aceitar os argumentos das outras pessoas e aceitar que existem pessoas que pensam diferente, que têm opiniões diferentes. Muitos protestantes tratam os católicos de formas muito educadas, mas quando eu falo que eu discordo é que Maria, para mim, teve sim filhos, isso já soa como uma grande ofensa para os católicos. E veja só, é só um pensamento que eu tenho diferente. Então, tanto protestantes quanto os católicos, o que nós devemos fazer após assistir esse debate é estudar os argumentos e não ficar na internet fazendo memes, fazendo graça. Eu sei que isso está no brasileiro e que isso é legal, mas deixe isso para outras áreas, deixe isso para o esporte, porque a nossa fé é algo sério. A nossa fé não é brincadeira. A nossa fé é algo sério, e quando a gente também trata a fé dos outros de forma infantil, em tom de brincadeira, parece que para nós até a nossa fé é nesse sentido. Porque se a gente trata os argumentos das outras pessoas como algo sério, a gente vai trazer os nossos argumentos como também algo sério. Então, esses são os 3 pontos que eu quis trazer nesse vídeo antes da gente assistir esse debate, e já quero te fazer o convite que eu vou reagir ao debate. Eu não sei se eu vou trazer o debate inteiro ou se eu vou reagir aos melhores momentos, mas vai estar aqui no canal. Então, se você não quer perder depois eu analisando esse debate completo, o que o Lucas vai argumentar, o que os católicos vão argumentar, e a gente possa fazer teologia em cima desse conteúdo, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder esse vídeo, que amanhã o debate contra o Lucas, o debate do Lucas contra os 25 católicos, sai no Redcast às 7 horas da noite. E eu espero vocês no meu vídeo reagindo a esse debate. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui e até a próxima.